Olá, olá, doutores e doutoras! Meu nome é Breno Dores, eu sou tabelião e professor de Direito Empresarial e esse é o seu canal do Tabelião. Hoje nós daremos sequência ao estudo das sociedades limitadas, mais precisamente falando sobre a deliberação dos sócios, o aumento e diminuição do capital social e a exclusão do sócio minoritário em razão da prática de atos atentatórios à existência desta mesma sociedade limitada. Você não pode perder a aula de hoje. Até mais! Nós estamos realizando uma série de aulas a respeito das sociedades limitadas, seguindo a linha de raciocínio proposta pelo legislador civilista. Portanto, nas aulas anteriores, nós estudamos na sequência as disposições gerais das cotas, da administração e do Conselho Fiscal. Na aula de hoje, como eu disse, nós trataremos da deliberação dos sócios, nós falaremos do aumento e da diminuição do capital social e da exclusão dos sócios minoritários por justa causa. E deixaremos a conclusão, a parte referente à dissolução da sociedade limitada, para a aula seguinte. Portanto, se você perdeu as aulas anteriores, ainda há tempo, pause o vídeo e vá lá no canal do Tabelião, aqui no canal do Tabelião, assistir às aulas anteriores a esta. Bom, mas se você está conosco desde o princípio, fique sabendo que a deliberação dos sócios não ocorre em todo e qualquer caso, em toda e qualquer circunstância. As atitudes, as decisões cotidianas de uma sociedade limitada independem da deliberação dos sócios. A contratação, demissão de funcionários, pagamento de fornecedores é do cotidiano de uma sociedade limitada. E deixou-se para a deliberação dos sócios alguns assuntos fundamentais e que foram elencados exemplificativamente no artigo 1071 do Código Civil. E vamos elencá-las. A designação de um administrador, quando este administrador não tiver sido designado no contrato social, quando for necessário apurar-se a destituição deste administrador, a remuneração do administrador, a aprovação de suas contas, do balanço patrimonial e de resultado econômico, bem como a modificação do contrato social, assuntos fundamentais de operações societárias como fusão, incorporação e também a designação de liquidantes, a aprovação de suas contas, quando houver a necessidade do encerramento das atividades dessa sociedade limitada e da aprovação, por que não, da recuperação judicial ou da recuperação extrajudicial. É possível que o contrato social elenque outras situações que mereçam a deliberação dos sócios, mas também é possível que a própria legislação exija que se faça alguma deliberação dos sócios, como, por exemplo, o do artigo 1081, que vamos tratar logo mais adiante a respeito da exclusão de um sócio minoritário por justa causa. Então, deverá haver a convocação de uma deliberação de sócios para exclusão do sócio minoritário, embora esta exigência não esteja prevista expressamente no 1071. É importante dizer que a deliberação dos sócios pode ocorrer por assembleia ou por reunião dos sócios. A assembleia é obrigatória quando existir mais de 10 sócios. E ela é facultativa quando há menos de 10 sócios. Até 10 sócios é possível que se opte pela assembleia ou pela reunião dos sócios. A diferença é a formalidade. Na assembleia existe uma formalidade mais exacerbada se comparada com a reunião dos sócios. Em qualquer caso, é dispensada a realização de assembleia ou reunião quando todos os sócios se manifestarem expressamente a respeito desses assuntos fundamentais que foram exemplificados um pouco mais atrás na nossa aula. Quando esta manifestação escrita acontece, professor, pode ser até mesmo por e-mail,
mas ela deve ser inequívoca. A manifestação, portanto, deve ser expressa por parte dos sócios. Esses sócios podem, então, se manifestarem por meio de e-mail, pode, ou por meio de papel, pode também. Tanto na convocação, eles darem ciência de que existe aí, eles estão cientes de que ocorrerá esta assembleia ou reunião, quanto na própria votação, legitimamente mencionada aí neste e-mail. Mas quem pode convocar a assembleia ou reunião? Em regra, é o próprio administrador da sociedade limitada. Mas a legislação faculta que um sócio também faça a convocação quando o administrador se omite no seu mistério pelo prazo de 60 dias, contados aí do que dispõe a legislação ou o próprio contrato social. Ou ainda, se existir um conselho fiscal, nós sabemos que o conselho fiscal na sociedade limitada é facultativo, mas se ele existir, é possível que ele também realize a convocação de assembleia ou reunião dos sócios. Como se dá a convocação? O artigo 1151, parágrafo 3º, vai trazer as regras de convocação de uma assembleia. A convocação da assembleia se dá por meio de publicação no Diário Oficial por, no mínimo, 3 vezes, mediando entre a primeira publicação e a última publicação dessas 3 publicações o prazo de 8 dias. Quando se convoca, faça essa convocação realizada aí pelo Diário Oficial nestes termos, o quórum de instalação para a primeira convocação é de 3/4 do capital social. Mas se for necessário realizar uma segunda convocação, também devem ser publicadas no Diário Oficial 3 vezes, mediando entre a primeira convocação e a última convocação dessas 3 publicadas no Diário Oficial, o prazo de 5 dias. Mas o quórum de instalação, nesses casos, é por qualquer montante no capital social. Então, nós já vimos qual é a regra de convocação e o quórum de instalação. É importante que você observe a legislação específica quando, uma vez estiver instalada essa assembleia ou reunião, qual deve ser o quórum de votação, de deliberação desses assuntos que eu mencionei um pouco antes. Como, por exemplo, é necessário que haja unanimidade dos votos para a designação de um administrador não sócio quando o capital social não estiver integralizado. Nós também podemos exemplificar, por exemplo, que haja a necessidade da maioria absoluta dos votos para a destituição de um sócio administrador ou para a designação de um sócio administrador. Veja, maioria absoluta, a exemplo do que ocorre na Constituição Federal, é a metade do capital social mais um. Se nós estivermos falando de um capital social de 100 mil cotas de R$1, a maioria absoluta será 50 mil mais um dessas cotas. Quem obtiver aí 50 mil cotas, 50.001 cotas, atingiu o que se chama de maioria absoluta. Nos casos gerais, que não há um quórum definido, específico, é possível que se aprove um determinado assunto por deliberação da maioria simples. E você sabe, porque já estudou isso em direito constitucional, que maioria simples é a maioria dos presentes. Então, fiquem ligados nesses quesitos, nesse montante que deve ser atingido para a deliberação dos sócios. É importante dizer que, uma vez deliberados os assuntos que foram levados à deliberação em assembleia ou reunião, todos os sócios ficam vinculados a essa decisão. Ah, mas o sócio X faltou. Não tem importância. Ele vai ser vinculado a essa decisão tomada. Ah, mas um sócio não votou contra, mesmo ele tendo votado contra. Esse sócio é chamado de sócio dissidente, ele também será vinculado a esta deliberação dos sócios.
é importante ressaltar que em caso de existência de dissidência, ou seja, discordância com o assunto que foi tratado, é muito importante que esse sócio dissidente manifeste em ata a sua dissidência, a sua discordância, para que ele não fique vinculado a esta deliberação. Uma vez que a tomada de decisão de sócios em deliberação, conforme nós estamos falando aqui nesta aula, vai provocar, se for feita essa deliberação em desconformidade com a lei ou com o contrato social, a responsabilidade ilimitada destes sócios. E o sócio dissidente que não concordou com essa postura se verá livre desta responsabilidade ilimitada se tiver manifestado a sua opinião contrária em ata de assembleia ou reunião. É importante dizer ainda que existe a possibilidade do exercício do direito de retirada, também conhecido, veja bem o que eu estou falando, direito de recesso. Às vezes cai na sua prova de concurso, na sua prova da OAB, não o direito de retirada, mas o direito de recesso. Isso pode acontecer, sobretudo, quando há modificação do contrato social ou quando houver uma operação societária, como no caso de fusão ou de incorporação. Então, fiquem ligados com relação à Assembleia dos Sócios, reunião dos sócios e, portanto, deliberação dos sócios. Vamos seguindo adiante para tratarmos do aumento e da diminuição do capital social. O capital social, nós devemos prestar muita atenção, ele deve ser um montante em bens ou em dinheiro que seja suficiente para a realização do objeto social. O capital social está previsto expressamente dentro do contrato social. O que vale dizer somente a título de exemplo? Se eu e mais 2 amigos desejamos montar uma cafeteria, nós, hipoteticamente, precisamos desses itens que são indispensáveis à confecção de uma cafeteria. Então, geladeiras, balcões, mesas, cadeiras, utensílios domésticos, matéria-prima, tudo isso somado numa planilha vai levar ao montante de R$100 mil. Esta, em hipótese, é o cálculo que se faz para se constituir uma sociedade limitada e, portanto, a definição do que seja o contrato social. Ah, professor, mas a realidade não é essa. As pessoas costumam colocar lá um valor muito baixo, sei lá, colocam R$10 mil. Ora, R$10 mil, em hipótese, não compra nem sequer metade do que é necessário para a construção, a confecção de uma cafeteria. Mas vamos para a teoria, e a teoria vai dizer para vocês que o capital social que está previsto lá no contrato social é suficiente para a construção do modelo de negócios estipulado pelos sócios. No nosso exemplo aqui, eu e mais 2 amigos. Que vale dizer que a junta comercial não vai fiscalizar isso, a não ser lá nas sociedades anônimas, mas este é um outro assunto que nós trataremos nas aulas seguintes. Fato é que em um determinado momento, eu e meus amigos podemos ter constituído essa cafeteria e chegamos a uma deliberação entre nós de que o capital social que nós empenhamos nessa cafeteria é excessivo e nós devemos, portanto, reduzir o capital social. Ou ainda, que nós devemos expandir o nosso negócio e, portanto, é necessário aumentar o capital social. Caso isso ocorra, eu vou lá nos artigos 1081 e seguintes, 1082, 1083 até 1084, para seguirmos o que reza a legislação brasileira. Para que haja o aumento do capital social, a regra diz que é necessário que o capital social esteja totalmente integralizado. Não faz sentido, sob o ponto de vista da lógica, que uma sociedade empresária constituída no montante de R$100 mil e nem sequer integralizou esses R$100 mil, queiram aumentar este capital social, por exemplo, para R$500 mil ou R$1 milhão.
O legislador vem com bastante consciência e lógica e diz: primeiro, vocês integralizem o capital social. E você sabe que integralizar é o mesmo que pagar, tirar do bolso do sócio para entrar esse mesmo valor comprometido lá na conta da sociedade limitada. Como se faz o aumento do capital social? Ou se aumentam o valor nominal das cotas, ou se aumenta a quantidade de cotas. Então, no nosso exemplo aqui, nós temos 3 sócios, um capital social de R$100 mil. Como regra, cada cota, isso aí, Brasil afora, como regra, por causa dessa reiteração dessas condutas, uma cota vale R$1. Mas nós queremos aumentar o capital social e a ideia é mantermos em 3 sócios. Então, o que nós faremos? Aumentaremos o capital social, mas em vez de aumentar a quantidade de cotas, nós passamos para o valor nominal de R$1 para, por exemplo, R$5. Então, cada um de nós vai ter um capital social aí equivalente a 5 vezes mais o que inicialmente nós nos propusemos a título de capital social. Ah, não, nós queremos acomodar um quarto amigo, um quarto sócio, então nós aumentamos o capital social por meio do aumento das cotas. Nesse contexto é importante dizer que quando houver o aumento dessas cotas, é possível que se exerça o direito de preferência na aquisição destas novas cotas. Mas também é possível que os sócios que lá estejam abram mão desse direito de preferência para fazer com que esse sócio novo entre nos quadros societários. Vigora aqui aquela regra com relação à cessão das cotas. É possível que haja cessão das cotas entre os sócios? Sem que haja autorização? É possível, mas desde que seja feita dentro do quadro societário. Se for feito para terceiros, os sócios que lá estão, eles podem se insurgir. Então nós temos aí que essa oposição pode se dar por 1/4 do capital social. Então existe direito de preferência na cessão e também existe direito de preferência no caso de aumento do capital social. Prestem bem atenção, porque esta regra não é muito complexa, apenas atentem-se para o raciocínio que está sendo elencado. E quanto à redução do capital social? A legislação brasileira autoriza a redução em 2 situações fundamentais: quando houver perdas irreparáveis ou quando o capital social mostrou-se excessivo. Quando há perdas irreparáveis? Normalmente, quando a integralização das cotas se faz por meio de bens. Vamos imaginar a situação em que eu, nessa cafeteria, integralize a minha cota, as minhas cotas, por meio da colocação de geladeiras, de balcões e também mesas e fogões, etc. Imaginemos que, hipoteticamente também, haja um incêndio nesta cafeteria. E, obviamente, nós temos aí um incêndio daqueles itens que compõem o capital social. Com isso, nós temos, por óbvio, uma redução do patrimônio, uma redução do capital social, para adequar a realidade da sociedade limitada àquela situação fática, face à redução do capital social por perdas irreparáveis. Nós ainda podemos reduzir o capital social quando este capital social mostrou-se excessivo. Nesse caso hipotético meu e de 3 amigos, nós colocamos no contrato social, por hipótese, que o capital social vai até o montante de R$1 milhão. Mas veja, é uma cafeteria de uma cidade modesta, sem muito movimento, R$1 milhão mostra-se excessivo. Então, diante desse contexto, é possível que nós façamos a redução do capital social para R$100 mil. Mas cuidado, mas atenção, eu e meus amigos, nesse exemplo hipotético, não podemos causar prejuízos a terceiros. Por exemplo, nós temos na nossa cafeteria contratado com um banco ou com um investidor um montante investido aí de R$300 mil. É um investidor anjo. E, obviamente, ele olhou no momento em que fez esse investimento que o capital social era de R$1 milhão.
E agora, eu e meus amigos decidimos reduzir o capital social de 1 milhão para 100 mil reais. Esse investidor, esse banco pode dizer assim, opa, pera um pouquinho, eu estou com um investimento aí, eu preciso me garantir. Então é possível que este credor impugne a diminuição do capital social. Nesse contexto, ele deve fazer essa impugnação dentro do prazo de 30 dias da alteração do capital social. Dito isso, nós podemos avançar para mais uma inovação do legislador civilista com o artigo 1085, que prevê a exclusão extrajudicial de um sócio minoritário pela prática de atos que coloquem em risco a existência da sociedade limitada. Então, vamos imaginar aí que nós estejamos falando de uma cafeteria em que eu e os meus amigos temos uma fórmula de um café muito saboroso, muito famoso, e esta fórmula desse café é um blend, né? Essa mistura de vários cafés importantes, muito saborosos, que fazem com que a nossa sociedade seja impulsionada por esse produto que nós estamos vendendo. E um dos sócios, inicialmente um amigo, vende ou fornece sorrateiramente a fórmula do café mágico que nós estávamos vendendo. Ora, esta alienação, este ato realizado por este amigo, entre aspas, provoca aí um abalo sensível, um abalo severo na sociedade que nós havíamos constituído. De maneira que eu e meu outro amigo decidimos nos reunir e convocar uma assembleia, uma reunião dos sócios, com o objetivo de excluir o sócio minoritário. Então, se eu tenho 33% nesse exemplo hipotético e meu outro amigo tem também 33%, nós temos a maioria do capital social. Podemos, por hipótese, nos utilizando do artigo 1085 do Código Civil, excluir este sócio minoritário que colocou em risco a existência da sociedade limitada. Nós devemos seguir à risca o que diz este artigo de lei. Primeiro item importante, deve estar previsto no contrato social a possibilidade da exclusão extrajudicial desse sócio minoritário, por meio da convocação de uma assembleia ou de uma reunião dos sócios com o objetivo específico de realizar a exclusão desse mesmo sócio. Veja, não é possível que se faça a convocação de assembleia ou reunião e coloque dentro de outros assuntos o assunto exclusão desse sócio minoritário. Deve ser uma convocação exclusiva para tratar deste assunto. E é necessário dizer ainda que há a possibilidade da exclusão extrajudicial do sócio minoritário, desde que não haja apenas e tão somente 2 sócios. É uma inovação da Lei de Liberdade Econômica aprovada em 2019. Se não estiverem presentes os requisitos do 1085, conforme relacionados por mim agora, neste momento, é possível que se faça a exclusão desse sócio apenas e tão somente pela via judicial. Nós ficamos por aqui. Na próxima aula, nós trataremos da dissolução da sociedade limitada. Você não pode perder as aulas que se seguirão. Aproveito para convidar você a se inscrever no canal do Tabelião e nos seguir pelas mídias sociais. No Instagram e no Facebook, procurem por Breno Dores. Será um prazer tê-los conosco. Até a próxima! Tchau!